Fala, meu povo doce, como que vocês estão? Hoje eu trouxe aqui para vocês uma receita de bolo de Halloween, que eu tenho certeza que a criançada vai se amarrar nessa proposta aqui. Gente, esse bolo é em formato de abóbora, mas cheio de doce. Vamos lá aprender? Esse bolo é muito fácil. O primeiro passo vai ser preparar o nosso bolo. O nosso bolo vai ser feito no liquidificador. Aqui nós vamos colocar 4 ovos. R$ 75 de manteiga, pode ser também margarina, mas é derretida, tá? Vamos colocar 1 xícara de cacau em pó. Aqui eu tô utilizando o cacau 50%, mas pode ser achocolatado também. 1,5 xícaras de açúcar. Nesse primeiro momento, a gente vai dar uma leve batida só para misturar ali os ingredientes, que ainda falta colocar o leite. Já dei essa primeira batida, agora a gente vai entrar com o leite morno. Aqui eu estou utilizando 150 ml de leite. Bora lá para o segundo passo da nossa preparação? O segundo passo da nossa preparação vai ser misturar essa parte líquida com a farinha de trigo. Aqui nessa nossa farinha de trigo eu vou acrescentar 1 colher de café de bicarbonato de sódio. Gente, aqui eu tô acrescentando bicarbonato para realçar a cor da nossa preparação. Então, o nosso bolo vai ficar com uma cor mais intensa. Aqui eu já vou misturar com o batedor. E agora a gente vai acrescentar essa parte líquida aqui na nossa preparação. Aqui a gente já vai despejando. Lembrando que o trigo é sempre peneirado, tá? Para não ter aqueles gruminhos indesejáveis no nosso bolo. Aqui é bem prático, fácil, a gente só mistura aqui tudo. Esse é aquele bolo que não tem segredo. Muito prático, que a gente bate no liquidificador e já tá praticamente pronto. Já misturou bem a farinha de trigo, agora a gente vai acrescentar o fermento químico. É aquele de bolo, 1 colher de sopa. Aqui a gente vai misturar com delicadeza. Agora nós vamos colocar o nosso bolo nas formas. Aqui eu escolhi 2 pequenas, vou deixar na descrição o tamanho delas. Essas são de fundo removível, mas também dá para fazer naquelas convencionais. E eu coloquei aqui também um papel manteiga no fundo. Sempre coloca o papel manteiga, coloca a forma por cima, você risca e corta com uma tesoura. Eu sempre faço esse esquema aqui de colocar o papel manteiga aqui embaixo, para na hora que a gente desenformar, facilite. Então não tem perigo de grudar o nosso bolo. Vamos lá então colocar na forma? Aqui essa nossa massa eu vou dividir em 2 etapas, né? Porque são 2 formas. Então a gente vai colocar metade em uma e metade em outra.
Nosso bolo já está na forma, agora nós vamos levar para assar em 180 graus. Lembra sempre de pré-aquecer o forno. Aqui nós vamos deixar de 30 a 40 minutos. Como o meu forno é elétrico, é esse tempo mais ou menos que fica. Mas segue aí as instruções do seu forno, tá certo? O segundo passo vai ser preparar o recheio do nosso bolo. O recheio vai ser um brigadeiro de prestígio. Claro, o bolo com aquela massa de chocolate e o coco do nosso recheio vai deixar ele ainda mais gostoso, perfeito. Então vamos lá preparar? Aqui a gente vai colocar 395 gramas de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 200 gramas, uma colher de sopa de manteiga, pode ser também margarina, bem cheia. E 50 gramas de coco. Aqui eu comprei coco de pacotinho mesmo. Aqui nós vamos preparar o nosso brigadeiro gourmet de prestígio. Aqui a gente vai ligar o fogo médio e vamos misturar. Nosso brigadeiro já começou a ferver. Aqui a gente vai mexendo e cuidando para não grudar nas laterais da panela. Já tá começando a ficar com uma textura mais cremosa, mas ainda não é o ponto. O brigadeiro já está pronto, tá com uma textura super cremosa. Agora a gente vai desligar. Aqui a gente vai transferir o nosso brigadeiro para o prato. Aí ele já vai esfriar com mais facilidade. Já vai sair do calor da panela. Aí já esfria. Agora é só esperar esfriar. O terceiro passo vai ser preparar a calda para o nosso bolo. Aqui eu separei uma xícara de leite, uma xícara de cacau em pó, pode ser também Nescau, e meia xícara de açúcar. Aqui a gente vai levar em fogo médio. Nós vamos misturar os ingredientes. Essa é uma calda muito fácil e saborosa. Começou a ferver, a gente já desliga. A calda já tá mais encorpada. Agora a gente vai deixar ela esfriar por alguns minutos. Nosso bolo já está assado, agora nós vamos desenformar. Aqui, com o auxílio de uma faca sem ponta, a gente vai passar nas laterais. Já passamos, agora a gente vai desenformar. Já desenformamos nosso bolo. Aqui nós vamos dar uma alinhada nesse excesso que ficou de massa, com o auxílio de uma faca de serra, que a gente vai dar uma cortada para alinhar. Essa massinha aqui que sobrou, você pode guardar congelada para fazer diversas preparações, como pop cake, entre outras. Aí, já demos uma alinhada. A gente vai dar mais uma cortadinha. Deixar mais retinho possível. Aí, agora está perfeito. Gente, olha a cor que ficou da massa do nosso bolo. Super realçado, super chocolatuda, maravilhosa. Aqui nessa outra parte do bolo ficou um morrinho. A gente vai utilizar esse morrinho porque nós vamos fazer o nosso baldinho de abóbora. A gente vai colocar o ramequinho aqui por cima para poder fazer a marcação. Então, com o auxílio de uma faca de serra e de ponta, a gente vai
alinhando aqui, ó. E vamos fazendo como se fosse uma linha em volta desse ramequinho. Gente, sempre tenta colocar bem alinhado no meio para ficar bem proporcional aí ao nosso bolo. Já fizemos aqui uma marcação. E agora a gente vai passar realmente a faca mais profundamente. E aqui eu vou tirar esse topo. Tenta dar uma puxadinha, ó, que ele já descolou. Ok. Tiramos esse topinho. Reserva ele. E aqui a gente vai entrar mais um pouquinho. E aqui a gente vai retirar delicadamente, tá? A gente vai puxandinho a massa. Ok. Aqui a gente só vai dar uma alinhadinha. Aqui a gente precisava fazer uma profundidade no nosso bolo. Logo vocês vão descobrir o porquê. Agora nós vamos cortar a massa no meio. Com o auxílio da faca de serra, a gente vai colocar a mão por cima. Aqui a gente vai medir mais ou menos no meio. E vamos passando essa faca, ó. Passa, gira, passa, gira, passa, gira. Até chegar naquela outra marcação que nós havíamos feito. Agora a gente vai cortar realmente ao meio. Aqui a gente já dividiu a nossa massa, olha. A fofura dela, uma massa leve, mas ao mesmo tempo bem resistente, ó. Agora, para iniciar a montagem, a gente vai pegar um pouco do nosso recheio, que está aqui do lado. Vamos colocar aqui, ó, bem ao centro do prato. Estamos colocando aqui esse recheio para fixar o nosso bolo, tá? Agora a gente vai escolher uma parte. Ó, já peguei aqui essa parte, vai ser a parte de baixo do bolo. Com o auxílio de uma colher, a gente vai molhar esse bolo. Gente, vou colocar aqui assim bem pertinho. Agora a gente vai pegar uma colher e vamos molhar. Gente, essa calda ficou maravilhosa. Olha a textura dela. Que a gente vai espalhar bem. Isso vai trazer mais umidade e sabor aí para o nosso bolo. E é uma caldinha muito prática de se fazer, né? Poucos minutinhos a gente faz ela. Gente, aqui eu tô focando em molhar mais no centro do bolo, tá? Porque depois a gente vai esculpir ele. Então, vamos molhar mais aqui no centro. Que a outra parte a gente vai retirar. Gente, aqui com o auxílio de uma colher mesmo, nós vamos pegar uma medida. Vamos pegar mais uma medida. Gente, aqui com o auxílio mesmo, ó, muito prático, de uma faca a gente vai dar uma espalhada aqui no nosso recheio. Espalha. Achou que faltou mais um pouquinho de recheio? Coloca mais um pouco. Gente, ó, vocês perceberam que eu tô focando aqui no meio. Coloca o recheio aqui que a gente vai ter que deixar essa bordinha porque nós vamos cortar ela. Ó, acabei de retirar, ó, o papel manteiga, tá? Dá sempre uma olhada e ver se não tem papel manteiga aí na sua preparação. Aqui a gente vai colocar. Colocamos. Agora nós vamos vir molhando novamente. Olha, vocês viram que é muito prático molhar o bolo, não precisa de nenhum acessório. Com uma colher vocês conseguem fazer, com certeza, sem problema algum. E é muito fácil. Com a faca novamente, vamos espalhando. E vocês viram, né, que esse recheio é muito cremoso, é fácil aqui da gente espalhar no bolo.
Então, vai ficar incrível esse nosso bolo de prestígio. Já colocamos a segunda camada de recheio, agora nós vamos para a terceira. Aqui a gente vai pegar a massa, retirar, para a manteiga. Vamos colocar aqui por cima. Aqui nós já espalhamos e vamos colocar o topo do nosso bolo. E aí, já colocamos o topo, vamos dar uma leve apertadinha. Agora, para esculpir o nosso bolo, nós vamos utilizar uma faquinha de serra. Aqui a gente vai vir essa parte de baixo e a gente vai cortando. Ó, vocês estão vendo? Aqui a nossa intenção é retirar essa parte de baixo. Aqui a gente vai retirar essa parte de baixo para fazer o formato da abóbora do Halloween, tá? Aqui a gente vai retirando. Ó, vocês estão vendo aqui como que eu tô fazendo, né? Retira essa parte aqui, ó, de baixo, com a faquinha inclinada. E aqui a gente vai retirando todo esse excesso. O próximo passo vai ser esculpir as arranhuras da abóbora. Aqui nós vamos dividir o nosso bolo no meio, com auxílio de uma faca, pode ser, ou uma régua. Aí a gente vai colocar aqui no meio e nós vamos, com auxílio de uma faca, demarcar. Gente, faz um risquinho, cortando assim o bolo, mas assim não precisa cortar profundamente, tá? Aqui a gente mediu, corta aqui e corta aqui. Já fizemos o nosso risquinho. Agora a gente vai pôr essa faca novamente aqui, ó. E a gente vai demarcar novamente aqui no meio. Faz a demarcação, faz, ó, o risquinho. E aqui atrás também a gente vai fazer a mesma coisa, o risquinho. Agora o próximo passo vai ser a gente esculpir o nosso bolo aqui nessas marcações onde a gente delimitou, onde a gente tem que cortar. Então vamos lá? Com o auxílio da faquinha de serra, vocês viram que a gente marcou aqui no meio. Só que a gente não vai entrar com a faca aqui, a gente vai entrar aqui nessa lateral, ó. A gente vai fazer o seguinte, vai entrar com ela aqui e entrar com ela, ó, na diagonal também de novo. Agora que a gente já fez essa marcação, a gente vai vindo cortando aqui o bolo, ó. Vai fazer como se fosse um triângulo. Aqui já vai saindo os pedacinhos do bolo. E a gente já vai retirando. Ó, tá vendo? A gente fez um triângulo aqui, ó. Já retiramos essa parte do bolo, agora a gente vai para a próxima demarcação. Vamos vir aqui novamente com a faca, ó, com ela inclinadinha. Ok, e agora a gente vem novamente com ela inclinadinha. Ó, esse foi ainda mais fácil, já saiu inteiro. Aqui nós já cortamos, já esculpimos o nosso bolo. Agora a gente vai para o próximo passo, que vai ser a cobertura. Vocês viram como foi muito fácil e muito rápido? Vamos lá para o próximo passo? Mas antes, se você está gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever, de dar um like e ativar o sininho, porque toda semana teremos novidades aqui no canal. Para a cobertura do nosso bolo, nós vamos preparar um buttercream. Nós vamos precisar de 200 gramas de manteiga e 400 gramas de açúcar. Aqui eu estou utilizando a manteiga gelada, que a gente vai cortar uns pedacinhos e colocando aqui dentro da batedeira. Nós vamos bater a manteiga até ela ficar cremosa. A manteiga ficou cremosa, vamos colocar 400 gramas de açúcar de confeiteiro.
Poção mágica. Já deu aquela leve misturada, nós vamos colocar 30 ml de leite. Para fazer o nosso bolo de abóbora de Halloween, eu escolhi utilizar a cor roxo. Então, assim, fica aí a critério de vocês. Dá para usar também o laranja, que é o convencional, mas eu acho que o roxo vai dar uma cor a mais aí, uma coisa diferente e criativa. Aqui eu coloquei 20 gotas, vamos ver como que vai ficar a cor da nossa preparação. Se necessário, a gente coloca mais. Aqui eu vou dar uma misturada com a colher, que daí já dissolve. Dissolveu, a gente vai colocar aqui dentro. E bora colocar para bater de novo. O buttercream já está pronto, olha, ficou com uma textura bem leve, cremosa e já está na coloração que eu queria. Aqui eu coloquei mais umas 10 gotinhas de corante. Aí fica a critério de vocês, se vocês querem um pouquinho mais forte ou menos. Vou separar uma parte do nosso buttercream para poder fazer o rostinho da abóbora, fazer os olhinhos, o nariz e a boca, tá? Então eu vou separar aqui uma parte para a gente fazer na cor preta. Então a gente vai misturar e vai deixar na coloração preta para fazer esses detalhes. Aqui eu vou separar mais ou menos uma colher assim, ó. Ó, eu separei mais ou menos esse tanto, é mais que o suficiente. Que a gente deixa de ladinho. Para confeitar o nosso bolo, eu separei aqui uma manga de confeitar e separei esse bico aqui, ó, redondinho. Se você não tiver, pode ser também sem o bico, tá? Então a gente vai colocar essa preparação do buttercream aqui dentro. A gente já vai colocando. Gente, aqui a gente já colocou na nossa manga de confeitar. Agora nós vamos vindo colocando aqui, ó, em todo o bolo, preenchendo em volta esse creme, tá? Ó, aqui a gente contornou inteirinho o bolo e a gente veio subindo aqui pro topo. Agora, com o auxílio de uma espátula, uma faca, o que você tiver aí, a gente tem que alisar esse bolo. Então, a gente vai começar dando uma alisada de baixo para cima, ó. A gente vai puxando de baixo para cima, ó. Vai puxando. Puxa com delicadeza. Puxou. Aí. Agora a gente vai alisar essa outra parte e a gente vai deixando esses buraquinhos, esses vincos de fora. Já demos uma alinhada, agora a gente vai ver para essa parte aqui de cima. Vamos puxando aqui para cima. Ó, nosso bolo já tá ficando em formato de abóbora, já tá mais arredondado. E aqui no em cima, ó, onde a gente colocou aquela camadinha, fizemos aquele buraquinho, a gente vai modelandinho ele aqui, ó. Que aqui realmente a gente tem que deixar um buraquinho maior, porque a gente vai colocar os doces aqui. Agora, para esses vincos, nós vamos contornando com uma colherzinha de café. Que a gente vai puxando, ó. Vai puxando aqui para cima. Que faltou um pouquinho, a gente pega nesse excesso que sobrou de outras partes. Pega o excesso que sobrou de outras partes e vai colocando aqui. Agora, com o auxílio de uma carta, gente, eu peguei uma carta mesmo de baralho, alguma coisa maleável, a gente vai começar a modelar toda essa parte arredondada.
excesso. Ó, o nosso bolo já tá ficando todo arredondadinho perfeitamente. Agora nós vamos levar para gelar para finalizar o nosso bolo. Nosso bolo já gelou, agora nós vamos fazer os olhos, a boca e o nariz da nossa abóbora. Lembra aquele buttercream que a gente havia reservado? A gente vai utilizar ele, mas nós vamos colocar o corante preto aqui para fazer o restante da decoração. Gente, aqui eu tô colocando a olho mesmo. Já preparamos, agora vamos colocar em uma manga de confeitar. Aqui a gente vai fazer um triângulo para fazer os olhos. Aqui eu já vou demarcar com o auxílio de uma faca. E aqui a gente vai fazer o outro olhinho. Fazer aqui o narizinho. Aí a gente vai fazer um quadradinho aqui embaixo. Um semi-quadradinho, né? Porque a gente não fechou ele. E a gente vem novamente subindo. E agora a gente vem aqui com a boca. Com a faca. E fecha. Aí, já tá demarcado. Agora com a manga de confeitar, nós vamos preencher Vamos preencher aqui onde a gente demarcou. Aqui já fizemos os olhinhos, nariz e a boquinha. Agora nós vamos preencher essa parte aqui que a gente deixou mais afundada do bolo com doces, como se fosse um baldinho de abóbora recheado. Então aqui eu separei aquelas balinhas coloridas em formato de dentadura e aquelas amorinhas, sabe? Gente, eu acho que vai dar um charme aqui pro nosso bolo. E separei também chocolate em barrinha. Aqui, ó. A gente vai tirar depois o papelzinho para decorar aqui em cima. E aí, o que eu pensei? Aqui a gente vai colocando intercalado esses docinhos, como se estivesse caindo do baldinho. Aí que a gente vai colocando intercalado o docinho. Vamos por esse aqui. Nosso bolo já está pronto, um bolo em formato de abóbora, parecendo aqueles baldinhos que as crianças saem pedir doce no Halloween, transbordando de doce. Gente, eu tenho certeza que a criançada vai adorar esse bolo. E claro que eu não poderia deixar de provar o bolo. Gente, olha as camadas aqui dele, 3 camadas de prestígio, delicioso, molhadinho. Esse bolo perfeito para o Halloween. Gente, eu tenho certeza que a criançada vai se amarrar nesse bolo colorido, decorado e vai adorar também se deliciar com esse sabor maravilhoso do chocolate, do prestígio, essa união completa de coisas gostosas. Se você gostou, não esquece de comentar. Gente, obrigada pela companhia, um grande abraço doce e nos vemos no próximo vídeo.